Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Apocalipse dos Trabalhadores, que é um romance do Walter Ugumãe, publicado originalmente em 2008 e aqui no Brasil, nessa minha edição que saiu pela Cosac Naif, em 2013. Recentemente, acho que em 2017 ou 2018, a Biblioteca Azul lançou uma nova edição, uma vez que, como todos sabemos, a Cosac Naif encerrou as suas atividades. Eu reli o Apocalipse dos Trabalhadores para fazer parte ali de uma discussão que aconteceu no clube de leitura de apoiadores e apoiadoras aqui do canal. Caso você não saiba quais são os benefícios em se apoiar esse meu trabalho, aqui eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se, e aí lá você descobre. E uma dessas recompensas é justamente fazer parte desse grupo onde nós lemos determinadas obras, né? A gente coloca ali uma lista de livros para que sejam votados, e daí o livro mais votado a gente lê coletivamente, discute, etc e tal. E daí, recentemente, isso acabou acontecendo aqui com o Apocalipse dos Trabalhadores, que é o terceiro romance do Walter Ugumãe e o terceiro livro de uma série que ele chama de Tetralogia das Idades, porque em cada um desses livros ele vai contar ali narrativas sobre um determinado personagem vivendo em um momento da vida. Então, o Nosso Reino, que é o primeiro romance, ele tem como protagonista um menino, né? O Remorso de Baltazar Serapião tem como protagonista um rapaz ali que está no fim da adolescência, início da vida adulta. O Apocalipse dos Trabalhadores tem essa protagonista que é uma mulher de 40 anos. E, por fim, A Máquina de Fazer Espanhóis é um romance cujo protagonista tem mais de 80 anos, se não me falha a memória. Curiosamente, o Apocalipse dos Trabalhadores é o único desses romances protagonizado por uma mulher. E mais do que isso, esse daqui é o único livro dentre eles que é narrado em terceira pessoa. Os outros são narrados pelos próprios protagonistas, se não me engano. E essa diferença já nos mostra que nós estamos aqui diante de uma personagem sem voz própria, digamos assim, e esse silenciamento imposto narrativamente à protagonista tem muita relação com a profissão que a Maria da Graça, que é o nome dessa personagem, desempenha, uma vez que ela é uma diarista, ou, como se diz lá em Portugal, ela é uma mulher a dias, e essa nomenclatura já é problematizada logo no início do romance, conforme essa personagem reflete que mulher a dias dá a entender que ela só é mulher em alguns dias, e especificamente nos dias em que ela está trabalhando como faxineira na casa das outras pessoas. Como se a condição feminina fosse inerentemente ligada a esse ato de limpar, de servir as outras pessoas. Pois bem, a Maria da Graça é casada há 17 anos com um pescador chamado Augusto, que por causa da sua profissão passa apenas alguns poucos meses em casa e o resto do ano ele fica no mar pescando. E não demora muito para a gente perceber que esse casamento entre o Augusto e a Maria da Graça está completamente desgastado. Os dois mal se suportam. Ela chega a colocar sonífero na comida para evitar ter algum tipo de contato mais prolongado com ele, e ele enxerga a esposa de maneira bastante mecânica e bastante assexuada, como se ela fosse feita apenas para trabalhar. Porque afinal de contas, o Augusto ganha pouco, ou ele simplesmente não ajuda nas despesas domésticas por não morar naquela casa ao longo de todo o ano, e ele acha que tem razão agindo dessa maneira, mas o fato é que, por isso mesmo, a Maria da Graça tem que trabalhar também para poder manter ali as despesas da casa, apesar do marido ser um pescador também. E ela trabalha na casa do senhor Ferreira, que é um homem rico, de quase 80 anos, ou talvez até um pouco mais de 80 anos, e esse senhor Ferreira tem uma relação bastante estranha
com a memória que guarda do pai. Na verdade, o tal do Sr. Ferreira é um personagem cheio de manias e cheio de contradições. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele diz defender que as pessoas devem ter acesso à arte como uma ferramenta de emancipação, como uma ferramenta de crescimento humano, de aprofundamento moral, digamos assim. Por outro lado, esse mesmo sujeito se aproveita da sua posição de patrão para abusar da Maria da Graça, como se o corpo dela fosse uma extensão daquilo que ela é paga para fazer. E aí vem um ponto bastante delicado do romance, porque eu entendo quem interprete o discurso do narrador como algo que naturaliza esse machismo estrutural, que faz com que seja aceitável que o patrão tenha determinadas condutas para com a sua empregada. Isso porque o senhor Ferreira, ele é a única pessoa que se aproxima sexualmente mesmo da Maria da Graça, e ele se preocupa, à sua maneira, é claro, em dar algum tipo de instrução mínima cultural para ela. Então, por exemplo, ele sempre fala a ela sobre livros, sobre filmes, sobre músicas, ele faz análise de pinturas, etc, etc, etc. Por isso mesmo, a Maria da Graça desenvolve por ele um sentimento que ora tende ao ódio, porque ele a submete àquela situação vexatória, mesmo sabendo que ela é uma mulher casada, e mesmo se ela não fosse, ele continua ali, enfim, abusando dela repetidas vezes, e isso acaba inclusive atrapalhando o serviço, aquela coisa toda. Né? Então ela se vê como uma espécie de refém nas mãos daquele sujeito, e isso a torna uma pessoa cheia de ódio para com ele, mas esse sentimento dela, ora se aproxima também do amor, ou pelo menos ela acredita em alguns momentos que ama esse homem. Só que é bom manter em mente que o que os dois têm não é um caso, porque de início ela permite que ele faça o que faz, porque ela sabe que se ela perder aquele emprego, ela não vai ter como se sustentar, porque como eu disse antes, o marido dela trabalha, só que não dá dinheiro em casa, ou dá pouquíssimo dinheiro para poder manter ali a vida doméstica. Então, eu não sei se é muito correto chamar esse relacionamento entre a Maria e o Sr. Ferreira de um caso, por mais que com o tempo ela passe a gostar do patrão. E aí, novamente, a gente tem que pensar na posição de vulnerabilidade social, afetiva e psicológica dessa moça. Tanto é assim que desde o início do romance ela sempre fala muito sobre a própria morte com uma obsessão que é bastante preocupante, e isso já nos sugere que a Maria da Graça não está muito bem, que ela é muito triste diante de algumas das coisas que acontecem em sua vida. E eu acredito que parte dessa obsessão dela para com a morte, para com a própria morte, se deva mesmo a essa raiva mal resolvida que ela tem em relação ao patrão, e que com o tempo acaba se tornando esse sentimento ambíguo, porque misturado ali, enfim, com esse afeto que ela passa a nutrir por ele, porque, como eu disse, ele é a única pessoa que se aproxima e que aparentemente se preocupa com ela, apesar desses abusos. Inclusive, eu falei agora que essa personagem ela é obcecada com a própria morte, e a morte sempre vai estar aqui rondando a vida desses personagens. No caso da Maria da Graça, até quando ela está dormindo, a morte de certo modo está por perto, porque essa personagem tem pesadelos recorrentes nos quais ela morreu e não está conseguindo entrar no céu pelos motivos mais diversos e mais estapafúrdios possíveis. E o fato de ter a entrada no céu impedida é algo que angustia muito essa personagem sempre que ela se lembra desses sonhos. Só que, ao mesmo tempo em que a protagonista se inclina para esses impulsos de morte, digamos assim, isso só acontece como forma de reafirmar a própria vida, já que, por exemplo,
Nos sonhos, ela quer entrar no céu não por ter consciência de ter morrido, mas sim para tentar reencontrar o patrão que, nesses sonhos, já está morto. E nos momentos em que ela fala sobre morrer estando acordada, é sempre com essa ideia de que a morte seria um descanso, de que uma vez morta ela não precisaria trabalhar e coisas do tipo. Então veja como o trabalho ele determina a construção da subjetividade dessa personagem, tanto a nível consciente, quando a gente pensa nessas falas dela pensando em descansar, quanto a nível inconsciente quando nós pensamos nesses sonhos que ela tem com frequência. E note como, mesmo sonhando, ela ainda está muito ligada ao patrão, o que, em certa medida, demonstra que a exploração e a dominação às quais ela se submete, ou às quais ela é submetida, não são só físicas e econômicas, mas também psicológicas e afetivas. Então, esse patrão ele está tão, enfim, ela está tão obcecada por essa relação que nutre com o senhor Ferreira, que isso de certa maneira afeta inclusive a subjetividade dela nesse grau mais profundo, nesse grau mais inconsciente. E é por isso mesmo que, uma vez que a Maria da Graça é apresentada e moldada a partir do seu trabalho, a partir da função que desempenha, então, mesmo os problemas mais pessoais, mais subjetivos dela, de certo modo refletem uma preocupação social. E, na verdade, talvez esse daqui seja o romance do Walter Ugumãe, em que essa preocupação social aparece de modo mais direto, pelo menos dentre os que eu li. Por exemplo, eu ainda não li esse romance mais recente dele, chamado As Doenças do Brasil, se não me engano, então não sei se nele existe essa dicção mais social posta de maneira tão evidente quanto foi aqui no Apocalipse dos Trabalhadores. Mas o fato é que o tal Sr. Ferreira acredita que o artista é o ápice da humanidade, como ele diz em mais de um momento, e por isso ele praticamente obriga a Maria da Graça a ficar ali contemplando determinados quadros, ou então ouvindo os requiems de Mozart e esse tipo de coisa. E nesse aspecto, a arte aparece aqui de maneira quase caricatural, porque pura e simplesmente entrar em contato com a arte não altera em nada a vida da Maria da Graça, porque ela continua sendo empregada, ela continua tendo que se desdobrar para poder ganhar ali o mínimo possível, ela continua sendo abusada pelo patrão, ela continua sendo ignorada pelo marido, ela continua sendo vista muito mais como um objeto do que como uma pessoa e por aí vai. Tanto que, em dado momento, uma amiga da Maria da Graça diz que ela seria muito mais feliz e que lhe seria muito mais útil se ela soubesse mais sobre produtos de limpeza do que sobre quadros e filmes, porque saber do que o Proust escreveu lá no Em Busca do Tempo Perdido não torna o cotidiano de trabalho mais leve, ao passo que saber de um produto de limpeza com uma eficiência maior facilitaria muito a vida dessas mulheres que, como eu disse, trabalham ali como diaristas. Por isso mesmo, o tal do Sr. Ferreira é uma caricatura daquele intelectual que não tem qualquer tipo de conexão com uma realidade mais concreta, porque não faz muito sentido dizer que a arte desperta o lado mais humano das pessoas e, ao mesmo tempo, abusar da empregada. Nesse sentido, eu me lembrei bastante daquela reflexão que eu sempre menciono quando o assunto se envereda por esse caminho, que o Roberto Bolanho coloca lá no Noturno do Chile, porque em dado momento você tem ali uma reunião de poetas e aí bem abaixo deles, no porão da casa onde esses poetas estão reunidos, declamando poesia, etc e tal, está acontecendo uma sessão de tortura aos opositores ali da ditadura. Então, eu sempre me lembro muito dessa cena do Noturno do Chile,
quando a gente pensa nesse discurso que é absolutamente inocente e que diz que a arte faz com que a gente se torne mais humano, etc, etc. Pois então, o senhor Ferreira aqui é um cara erudito, é um sujeito que tem acesso ali ao melhor da cultura europeia, digamos assim, e no entanto, ele faz o que faz com a empregada. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que a arte tem que ser útil para a vida das pessoas, pensando em uma utilidade mais material, mais direta, mais concreta. O problema é que aqui essa arte não liberta a Maria da Graça, muito pelo contrário, a arte é mais um elemento que a faz se sentir diminuída diante do patrão, que é esse homem tão culto e que por isso mesmo jamais proporia casamento a uma mulher como ela, por exemplo, que é uma das coisas que passam pela cabeça aqui dessa protagonista. E essa estrutura de uma exploração social, mas também sexual naturalizada, se confirma depois que, por conta das vicissitudes da vida, a Maria da Graça vai trabalhar em uma outra casa e nela ela acaba se envolvendo com esse seu novo patrão, né? Então nós temos ali novamente ele assediando a empregada e ela sem poder ali, enfim, fazer muita coisa para poder sair daquela situação, mesmo ganhando metade do que ganhava antes quando trabalhava lá na casa do senhor Ferreira. Agora, para você saber por que dessa mudança, você vai ter que ler o livro. E é por isso mesmo que antes eu disse que era um ponto muito delicado no livro pensar em como a Maria olha para esse relacionamento que ela tem com o patrão, porque o modo como isso aparece no livro está muito mais próximo da naturalização do que de um tom de denúncia, por exemplo. Então, quando o narrador comenta sobre as dificuldades da vida da empregada, aí sim existe um discurso que problematiza essa estrutura social baseada na exploração da força de trabalho alheia. Mas quando esse narrador fala dos abusos e mostra que a Maria da Graça se apaixona pelo abusador, talvez isso seja um pouco complicado, um pouco delicado demais. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Como eu disse, foi uma releitura. Na primeira vez que eu li esse livro, eu não havia me atentado tanto assim para esse detalhe, mas agora, com essa releitura, eu fiquei pensando bastante sobre como essa relação é problemática, pensando em algumas discussões que nós temos hoje em dia, por exemplo. Então veja como tudo isso é no mínimo irônico, porque nós temos aqui essa personagem que é absolutamente desgraçada, pensando nessas várias coisas que acontecem na vida dela, só que ela se chama justamente Maria da Graça, ainda mais porque esse nome se liga a um imaginário católico que aponta ali para essa santa que intercederia por nós. Mas essa Maria que nós temos aqui, ela não consegue interceder nem por ela mesma, quem dirá pelos outros. E daí, para além aqui da Maria da Graça, o romance também vai acompanhar um outro trabalhador, que é um sujeito chamado Andri, o algo que o vale. Eu vou deixar o nome dele aqui na tela. O Andri, ele é um imigrante ucraniano que foi para Portugal para conseguir juntar dinheiro e ajudar a família, porque o pai dele tem alucinações, muito provavelmente por conta da guerra, graças ao tipo de delírio que esse personagem apresenta, e isso me fez lembrar bastante lá do Septimus, do Mrs. Dalloway, que é um romance da Virginia Woolf. Mas enfim, então o pai do Andri, ele tem essas alucinações e por isso mesmo ele não trabalha, e daí a mãe tem que sustentar a casa sozinha, aquela coisa toda. Então esse rapaz que está ali na casa dos 20 anos, viaja até Portugal para poder, enfim, juntar o dinheiro e mandar para ajudar mais essa família. Pois bem, em Portugal, esse rapaz só consegue trabalho como operário na construção civil, e é interessante porque, como ele não consegue falar português muito bem, todo mundo pensa que ele é burro e por isso ele passa a morar em uma república, uma espécie de república, com vários outros personagens vindos também
da Rússia e da Ucrânia. E é justamente nessa casa que a Maria da Graça vai trabalhar em dado momento da narrativa, e aí acaba se envolvendo com um desses colegas de quarto do Andri. O fato, então, é que por essa sua condição de imigrante e por estar ali desesperado diante daquilo que ele sabe que os pais estão passando na Ucrânia, esse personagem consegue um emprego que aparentemente é até meio ilegal, mas desde o início, então, ele coloca uma ideia na cabeça e vai se esmerar em atingir ali um objetivo muito específico e muito peculiar, digamos assim. Porque veja só, ciente das responsabilidades que tem, esse personagem quer juntar a maior quantidade de dinheiro no menor tempo possível para poder ajudar a família, e por isso mesmo ele decide abrir mão de qualquer distração, de qualquer prazer que ele porventura poderia ter ali vivendo nesse outro país. Então esse personagem vai trabalhar o máximo possível, nem que isso implique na dissolução da subjetividade que ele tem, e é exatamente por conta disso que em vários momentos o narrador diz que o Andri ele pretendia virar uma máquina, no sentido mesmo de abraçar sem restrições um trabalho desumanizante até perder a própria subjetividade. E o problema é que esse sistema que o obriga a abrir mão da própria subjetividade também o obriga a se afastar de todas as outras pessoas ou a manter uma relação apenas superficial com todo mundo, e isso acabou me fazendo lembrar bastante lá do Kentucky, que é um romance da Samantha Schweblin, sobre o qual comentei aqui recentemente. O link vai estar lá embaixo, porque lá nós também temos esses personagens isolados uns dos outros graças a um sistema de exploração capitalista que atua de maneira desenfreada. E é isso que nós temos aqui. Então, esse personagem, o Andri, ele acredita que essa mecanização, quer dizer, esse processo de se converter em máquina, de se converter em metal, ajudaria a suportar não só o trabalho por muitas horas seguidas, mas também as dificuldades de se adaptar em um novo país. Então, essa postura mecanizada ajudaria a superar a barreira linguística, a solidão, a xenofobia. Então, por exemplo, o próprio marido da Maria da Graça diz que ele não gosta dos ucranianos porque eles roubavam o emprego dos portugueses. Então, veja, tudo aquilo que a lógica neoliberal do capitalismo tardio não conta aparece potencializado se você é um imigrante, e isso fica bem explícito aqui, graças a esse núcleo narrativo do qual o Andri faz parte. E daí, evidentemente, que toda essa postura mecânica que o personagem adota e tenta manter ao longo do romance me fez lembrar bastante do conceito de reificação como proposto pelo Lukács. E eu, inclusive, já mencionei esse mesmo conceito, inclusive eu li esse mesmo trecho no meu vídeo sobre a metamorfose. Daí eu já vou avisar o seguinte: esse trecho que eu vou ler é uma tradução que eu fiz do texto, tá? Então, assim, se você quiser ter o texto inteiro em português, blá blá blá, você vai ter que procurar ele para saber, enfim, se existe alguma edição aqui no Brasil do texto. A edição que eu tenho, ela está em alemão, então eu não posso colocar aqui uma edição em português que eu nem sei se existe. Estou falando isso porque no vídeo lá da Metamorfose teve gente reclamando que eu tinha colocado o texto em alemão, blá blá blá. Então já fica aqui esse aviso. Mas enfim, o Lukács ele diz o seguinte: a essência da estrutura da mercadoria foi enfatizada frequentemente e tem por base que a relação entre as pessoas assume o caráter de uma coisa e assim adquire uma objetividade fantasmática, o Lukács ele diz isso exatamente quando se refere ao conceito de reificação. Portanto, a reificação ela organiza ou ela reorganiza as relações entre os sujeitos a partir da lógica do trabalho
e do mercado, que são elementos que inevitavelmente coisificam o sujeito. E nesse sentido, o fato do Walter Hugo Mãe não usar as letras maiúsculas parece se adequar muito bem a essa lógica da despersonalização pela qual passa aqui esses personagens. Então, esse detalhe das letras maiúsculas não se restringe a este romance, mas me parece que nele esse detalhe estilístico do autor tem uma aplicação temática muito interessante e muito relevante, diga-se de passagem. Porém, no meio do caminho tinha uma pedra e o Andrei não contava com o surgimento de uma moça chamada Quitéria, que é a amiga da Maria do Carmo, da Maria da Graça, que eu mencionei antes no início deste vídeo. O fato é que esse rapaz e a Quitéria vão acabar tendo um caso. E por mais que de início tudo se restrinja ali ao campo das atividades sexuais, porque a própria Quitéria gostava das relações que mantinha com rapazes mais novos, por mais então que no início tudo se resuma a sexo, aos poucos a relação entre os dois vai naturalmente se tornando mais profunda, mais complexa e mais nuançada no que se refere aos sentimentos que eles passam a nutrir um pelo outro. E assim nós saímos de um casal que mal se falava no início até chegar ao ponto, por exemplo, em que o Andries se declara para a Quitéria, mesmo não tendo ali um vasto domínio da língua portuguesa, e a Quitéria, por outro lado, passa a se preocupar tanto com esse rapaz, porque ela é um pouco mais velha, ela deve estar ali chegando também na casa dos 40 anos, ao passo que ele tem 20. Então ela se preocupa tanto com esse rapaz que ela pensa inclusive em ajudá-lo a ir à Ucrânia, visitar os pais desse rapaz na Ucrânia junto com ele, esse tipo de coisa. Então, ao fim e ao cabo, a aproximação entre esses dois personagens é aquilo que faz com que eles se reaproximem da própria subjetividade que eles fizeram de tudo para abandonar. Isso porque, falando agora da Quitéria especificamente, ela é, como eu disse, um pouco mais nova do que a Maria da Graça. Ela também trabalha ali como diarista, né, como mulher a dias, e é bem interessante perceber a dinâmica que se estabelece entre essas duas personagens femininas, porque elas são ali opostos complementares, digamos. Então, por exemplo, nos momentos em que a Maria está se deixando levar pela erudição do Sr. Ferreira, é a Quitéria quem faz com que ela volte, coloque ali os pés no chão e perceba que toda aquela erudição não tem uma utilidade muito prática no cotidiano de uma mulher a dias, né? Além disso, para além de também ser ali diarista, a Quitéria ela é carpideira e ela sugere a Maria da Graça que ela também faça esses bicos para poder ali complementar a renda. E para quem não sabe, carpideira é o nome que se dá à pessoa que vai até um velório, é contratada ali para chorar e assim, quem sabe, incentivar as outras pessoas a chorar também. Só que uma coisa que foi dita na reunião e que depois eu fiquei pensando e que me chamou muita atenção é que aqui as carpideiras elas não necessariamente ficam ali no velório apenas chorando. Na verdade, elas ficam muito mais velando o corpo durante a noite, por exemplo. Então, eu não sei se essa é uma peculiaridade da profissão carpideira apenas lá em Portugal, ou se isso é algo utilizado apenas aqui nesse contexto específico do romance do Walter Ugumãe. Mas enfim, uma coisa interessante é que a Quitéria, pensando nessa profissão que ela tem, a Quitéria ela tem consciência de que o choro de uma carpideira é falso e deve ser falso. Então, ela sabe que ela não pode chorar de verdade, porque se ela se apegar aos seus clientes, ela não vai conseguir manter o profissionalismo, ela não vai conseguir
trabalhar com aquilo e assim ganhar mais dinheiro. E esse pragmatismo dela está completamente ausente na Maria da Graça, que já é uma carpideira mais emotiva, digamos. Então veja como nós estamos diante, no fim das contas, de três personagens que trabalham e que, por conta do trabalho, se reificam, se tornam coisas ou pretendem se coisificar. Então nós temos o Andri, que quer virar uma máquina para poder trabalhar mais. Nós temos a Quitéria, que quer se manter sempre fria e sem emoções para poder continuar carpindo ali, digamos assim. E nós temos a Maria da Graça, que é vista ali como um objeto sexual pelo patrão, e por isso ela acredita que o paraíso é não pensar nessa relação complicada que se estabelece entre ela e o Sr. Ferreira. Então veja, esses personagens, eles escolhem deliberadamente abrir mão da subjetividade, sejam os dois primeiros, né, a Quitéria e o Andri, quando nós pensamos que eles querem se coisificar mesmo, mas também quando a gente pensa na Maria da Graça, ela também abre mão da subjetividade na medida em que ela quer parar de pensar para evitar ali quaisquer pensamentos complacentes para com o seu patrão. Por isso mesmo, já não existe mais diferença aqui no romance entre a vida pessoal desses personagens e o trabalho que eles exercem. Só que, aos poucos, esses personagens começam a se humanizar, eles começam a tomar consciência dessa estrutura desumanizante na qual eles estão inseridos nos mais diversos níveis. Mas essa consciência sobre esse processo de reificação, que faz parte do sistema capitalista de exploração da força de trabalho alheio, essa consciência sobre isso se manifesta subjetivamente e de maneiras diferentes em cada um desses personagens. Então, quando a gente pensa no Andri, aos poucos ele vai mudando o seu comportamento. Quando a gente pensa na Quitéria, ela vai aos poucos abandonando aquela postura fria ao, por exemplo, se preocupar com o rapaz. E no caso da Maria da Graça, conforme ela vai refletindo sobre tudo isso, sobre essa exploração, que é uma exploração que no caso dela não se restringe à força de trabalho, mas ao próprio corpo, quando ela para pensar nisso, ela vai se sentindo cada vez mais angustiada, cada vez mais deprimida, e é daí que vem, como eu disse antes, aquela obsessão que ela apresenta para com a própria morte. Então, talvez o apocalipse aqui desse título acontece quando essas personagens vão adquirindo essa consciência não reificada, ou talvez esse apocalipse aqui esteja ligado à ideia de uma exploração que aniquila, que destrói o indivíduo, que destrói o trabalhador. E como eu mencionei que a Quitéria é carpideira, cabe aqui um pequeno parêntese para dizer que os trechos que descrevem a atividade das duas personagens nos velórios são muito engraçados e muito carnavalizados, pensando aqui, é claro, no sentido que o Bakhtin dá ao termo carnavalização, como esse elemento que desfaz uma determinada estrutura e inverte as posições entre o elevado e o rebaixado. E eu estou aqui, evidentemente, simplificando bastante esse conceito de carnavalização para o Bakhtin, mas apenas para dizer que nesses velórios a gente esperaria, teoricamente, um tipo de descrição bem mais impregnada de austeridade, digamos assim, né? Então, a cena descrevendo um velório deveria ser uma cena séria, uma cena talvez até comovida, triste. Mas, por exemplo, em um dos velórios, as duas amigas elas ficam com medo porque elas começam a escutar barulhos e pensam que talvez seja a defunta levantando do caixão. E é muito engraçado essa conversa entre as duas. E em outro velório, a Maria acaba se envolvendo no maior escândalo com uma outra personagem que surge, que é a Etelvina. E a partir desse momento, essa Etelvina também vai ter um papel bem interessante
para o andamento aqui da narrativa. Né? Então, enfim, é muito interessante pensar que o Walter Ugumãe, ele pega essa ambientação de um velório, mas trabalha esse ambiente a partir da chave do humor, que não é uma coisa muito presente nos outros livros dele, pelo menos não que eu me lembre. E daí o último personagem que eu preciso mencionar aqui é um cachorro que um dia passa a seguir a Maria da Graça e acaba sendo adotado pelo Senhor Ferreira, que lhe dá o nome de Portugal. Esse cachorro é, na verdade, muito mais humanizado do que todos os outros personagens ao longo do romance, e isso me parece muito curioso, essa humanização do animal aparecendo simultaneamente a reificação, a coisificação das pessoas. Mas o fato é que é bem óbvia, por conta do nome dele, essa posição alegórica que o cachorro ocupa ao longo da narrativa, de modo a representar Portugal, quer dizer, a representar esse estado infestado de pulgas e que assiste a tudo que acontece com os trabalhadores sem fazer nada, sem intervir. E isso, sobre essa passividade de Portugal, pensando no cachorro, mas também no Estado, isso se torna bastante explícito no último capítulo do livro, mas aí eu não vou poder entrar em muitos detalhes. E daí, para encerrar, eu gostaria de dizer que me chamou muito a atenção a construção de determinados espaços ao longo do romance, a partir do contraste entre lugares abertos e fechados. Então, por exemplo, a casa do Sr. Ferreira é descrita como um casarão amplo, então esperaria-se um lugar arejado, aberto, mas não é isso que acontece, porque esse casarão, apesar de amplo, ele vive com as janelas fechadas, o que sugere ali um ambiente opressor para a Maria da Graça. E nesse casarão existe também ali um porão que é cheio de tralhas, e nesse porão vai se desenvolver uma cena bastante significativa para a trama, mas aí eu não vou poder falar que cena é essa, porque pode ser que isso, enfim, atrapalhe a experiência de leitura de alguém. Não que eu ligue para spoiler, mas tem gente que liga e depois reclama, blá blá blá, enfim. E daí pensando nesse porão, eu acho que eu falei sobre isso no meu vídeo sobre Rinha de Galos, que é um livro de contos da Maria Fernanda Ampuero. Né? Naquele vídeo eu comentei que o Bachelard ele tem um livro intitulado A Poética do Espaço, e naquele livro o autor diz que o porão é o lugar que abriga os segredos mais abjetos da casa. Então é bom manter isso em vista no que se refere aqui a esse espaço do porão descrito no romance do Walter Ugumãe, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que acontece nesse lugar. Do mesmo modo, pensando nesses espaços, chama a atenção, por exemplo, o fundo do prédio onde a Maria e a Quitéria sempre estendem as roupas, porque o varal aparece ora como uma grade que as aprisiona, ora como um fio absolutamente frágil diante das atitudes da protagonista no final do romance, e daí novamente eu não vou entrar em detalhes aqui. E essa imagem do varal me fez lembrar bastante de uma foto que o Mário de Andrade tirou em Fortaleza em 1927. Eu vou deixar uma reprodução dessa fotografia aqui na tela para que você veja. Curiosamente, o nome dessa foto é Roupas Freudianas ou Refoulement. E essa palavra refoulement, o Mário de Andrade ela retira de um texto do Freud, e essa palavra ela pode ser traduzida como repressão. Então, é interessante pensar na palavra repressão diante de um espaço aberto, como o exibido nessa fotografia. E essas roupas, elas são freudianas porque o que as preenche não é um corpo, mas sim algo que é da ordem do intangível, que é o próprio ar, né? O ar como sinônimo da ânima, né? Que pode ser associada ali ao espírito, ao inconsciente, e esse inconsciente, então, aparece apenas sugerido nessa fotografia, graças ao título que o Mário de Andrade colocou na imagem.
Eu tive que mexer aqui, então provavelmente o enquadramento deve ter mudado um pouquinho, mas não tem problema que o vídeo já está acabando. O que eu ia dizer é o seguinte, me parece que, pensando naquela fotografia do Mário de Andrade, me parece que ao longo do romance, ao longo do Apocalipse dos Trabalhadores, existe uma predominância na construção de espaços repressores, pensando aqui na palavra repressor como um substantivo mesmo e não como um adjetivo, porque é como se essa repressão fosse instaurada a partir do próprio espaço e não por meio dele. Então é muito interessante perceber que, por mais que a imagem lá na fotografia, por mais que a imagem dessas roupas no varal evoque essa ideia de liberdade, é bom sempre manter em vista que essas roupas estão presas ao varal, porque esse varal é feito ali de arame farpado. Então existe esse elemento que aprisiona essa liberdade, que limita essa liberdade por meio de algo que é absolutamente agressivo, como a imagem ali de um arame farpado. Né? Então, me parece que pensar essa fotografia é muito interessante com essa relação aqui com o romance do Walter Ugumãe. E, claro, essa contradição entre o título da fotografia e o espaço fotografado, evocando essa ideia de liberdade, me faz pensar bastante nas várias contradições presentes no último parágrafo do romance, mas para falar mais disso, eu teria que dar um spoiler, talvez o maior spoiler possível aqui sobre este romance, e eu não vou fazer isso porque sempre tem alguém que liga para spoiler e depois reclama, então não sei o que, então me absterei de maiores comentários em relação a isso, mas quando você chegar aqui ao último parágrafo do romance, preste atenção nesses elementos contraditórios que aparecem, e daí você lembra lá da fotografia, porque me parece que tem tudo a ver. Inclusive eu mencionei essa fotografia na reunião, e me parece que é bem produtiva essa relação que eu acabei fazendo ao longo da minha leitura. Enfim, então esses foram os meus comentários aqui sobre o Apocalipse dos Trabalhadores. Eu falei isso na reunião e torno a repetir aqui. Foi uma releitura, da primeira vez eu tinha amado esse livro, eu teria dado, sei lá, nota 10 para ele. Hoje em dia eu gostei, mas não tanto quanto havia gostado antes. Não sei se por conta daquela discussão sobre esse relacionamento que a Maria da Graça tem com o patrão, mas alguma coisa acabou, enfim, me distanciando um pouquinho nessa releitura, o que não significa que tenha sido um livro ruim, certo? É isso então, eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, se você puder e quiser patrocinar esse meu trabalho aqui na internet, você pode acessar o link e ter acesso aos planos de apoio e também às recompensas equivalentes a cada plano, dentre as quais está lá fazer parte desse clube de leitura, digamos assim. E para você aí que quer me apoiar, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando ao algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então você curta, compartilhe o vídeo, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um plexo.